Eu sempre cumprimento os irmãos, né? Shalom, shalom, a paz do Senhor. Vamos lá. E, ô pastor, então, eu e a Raquel hoje somos obreiros dessa casa sobre a sua liderança. E aí as pessoas perguntam, mas e agora? Vocês não vão fazer a divulgação do livro nas outras igrejas? O senhor é o nosso líder. Como é que nós vamos fazer? Sim, vai continuar fazendo a divulgação normal, porém, o presbítero Eduardo e a nossa irmã diaconisa Raquel têm um princípio, né? E isso é muito bom, e esse princípio faz com que eles sigam naquilo que aprenderam, né? Vão estar conosco nas Santas Ceias, e Santas Ceias que realmente eles precisam estar apresentando o livro, eles vão estar com toda a autonomia, com o trabalho, né, anunciando o livro, divulgando o livro nas igrejas onde eles forem convidados, e nós vamos estar aqui motivando, intercedendo e orando para que esse trabalho continue. O fato deles estarem conosco é nos abençoando, e nós orando e abençoando a vida deles vai continuar normalmente. Sim, tem a Santa Ceia e tem o culto da família, né? Sim, isso. Para os casais. Isso, e uma novidade para os irmãos, você que vai ter acesso aí, que o Eduardo e a Raquel vai ser responsável pelo culto da família aqui na nossa igreja. Então eles terão a liberdade de convidar casais, convidar famílias para estar participando desse culto. Um domingo por mês estarão aí organizando, fazendo um trabalho para atingir as famílias, especificamente mensagens específicas, seminários para a família, eventos para a família, para poder atender aí. Também é um braço, né, esse culto, esse trabalho é um braço do livro, né? É um braço que vai ser estendido através do livro. Então nós teremos aí essa novidade, né, essa bênção. É isso aí. Então nós hoje somos, quer dizer, nós fomos a Demar durante muito tempo e demos uma caminhada por aí e voltamos para cá, né? Por isso que eu falo da Alda. A Alda cuida de nós já tem quase 3 anos cá em Portugal, né? Então é um prazer estar aqui de volta e ser cuidado por essas pessoas que cuidam da gente durante muito tempo. Então, para o compromisso nosso hoje do Ministério Ademave é cuidar dos casais hoje, sob a responsabilidade da Ademave, dos cultos, e em 2 cultos nós vamos sempre estar aqui: o culto da família e a Santa Ceia. E o restante nós vamos estar agendando para levar a ministração para casais em outras igrejas que nos convidarem. Tá certo? Outra coisa que é fundamental as pessoas entenderem: o livro ele foi um investimento de vida nosso, mas que hoje ele pertence ao Ministério de Casais da Ademave. Então, o nosso objetivo é comprar novos livros e continuar divulgando, fazendo as ministrações, as palestras nas igrejas e vendendo livro, e investir no treinamento, em palestras para outros casais, tá certo? Se você, na sua igreja, não tem Ministério de Casais e quer ter e precisa de apoio, pode vir falar com o nosso pastor. Tem o nosso apoio e nós vamos dar apoio a outras igrejas que queiram iniciar o trabalho de casais, certo, pastor? Sim, certo. E eles vão estar aptos, né, a desenvolver esse trabalho também em outras igrejas, atendendo a necessidade de outras igrejas. Inclusive, esse trabalho é uma forma de nós atendermos também muitas famílias que estão sendo alvos, né, do adversário, do inimigo. Então, é uma forma de que possamos atender essas famílias, sendo bem específico também com o livro, e assim fazer com que essa fonte também jorre não só para nós, mas também para as demais igrejas e locais onde eles irão passar e abençoar esses locais. Então, é uma das coisas, até eu ouvi um outro pastor falando de ti na semana passada, e eu identifiquei muito quando ele falou. Eu falei, era isso que estava faltando, né? Assim, ele disse, eu gosto do pastor Wagner porque ele tem visão de reino. Eita Jesus! Porque assim, o Wagner não defende bandeiras, não defende denominações, ele defende um trabalho
de reino. Então não importa aonde você está, tem algo para ser feito, me chama que eu estou aí também contigo. Então isso nos chamou a atenção e foi aonde a gente se sentiu bastante confortável aqui. A sua visão de reino e hoje a sua liderança nos traz uma tranquilidade muito grande. Fico feliz. E estamos realmente muito cativados. Amém. Já te conhecemos há 2 anos que você está cá? Já tem 2 anos? Não, vai fazer 1 ano e 7, acho que 1 ano e 7 meses agora. Isso. Então, já te conhecemos. Teologicamente a gente já conhece as suas ministrações, são realmente bastante profundas, seus ensinos são muito bons. Ainda não teve a oportunidade de assistir, assista. Ele é bondoso. Não, ele é profundo. Né? Tem que pegar as ministrações dele aqui e os ensinos da Fátima lá em Carcavel, você vai ver pérolas maravilhosas. Inclusive, no segundo livro, esse aqui, quando você veio para Portugal, esse livro já estava pronto. Sim. Até aqui na live colocar para algumas pessoas que talvez venham questionar. Nesse livro não tem nada falando do Wagner, apesar da gente já conhecer o Wagner há quase 2 anos. E nós lançamos esse livro há 1 mês e pouco atrás, não foi, Wagner? 1 mês e pouco. Isso. E não tem nada citando o Wagner nesse livro, porque esse livro está pronto, já tem 2 anos. Então, o final dele, eu estava já escrevendo outro livro e pensando em outro livro. Quando a editora me chamou e falou, tem que lançar, porque tem a Feira de Lisboa, a Feira do Livro de Lisboa, precisa lançar agora, a gente só fez uma revisão simples do livro para poder lançar o livro, porque era a altura de interesse também da editora. Então não fizemos muitas trocas aqui, né? Agora que a gente entrou com a editora e trocamos algumas coisas. Então não tem o nome do Wagner aqui, mas nos próximos livros, a partir desses, são 12 livros, nas próximas edições já começam a acontecer mudanças nesse livro, e a partir de agora o nome da Ademave passa a constar na história de todos os livros, tá certo? Inclusive, a partir da 1000ª edição, o pastor Wagner vai ser o prefacitador. Tá, Jesus. Prefacitador desse livro e dos próximos livros. Então todo o prefácio vai vir com uma instrução, uma orientação, uma colocação do pastor Wagner, certo? Porque agora ele espiritualmente é nosso líder e nosso responsável, e passa a ser responsável também pelos livros. O staff está trabalhando, está todo mundo motivado, é um propósito do Reino de Deus, né? Para que o Reino de Deus seja propagado, para que a Palavra de Deus seja propagada através deste livro, que vai ser uma bênção para muitas pessoas, e nós temos a plena convicção de que aqueles que estarão conosco também irão receber da bênção de Deus. Esses livros, né, nós estaremos apresentando, já foi apresentado ao Senhor, desde que começou a ser escrito. Esse livro foi inspirado por Deus, né? Foi inspirado por Deus através, né, do nosso irmão Eduardo, da sua esposa e de toda a equipe envolvida na produção desse livro também. E através desse livro saiu muitos outros livros que virão aí também fazer um compêndio de trabalho maravilhoso aí com temas diversos, e eu tenho a plena convicção e certeza que esse livro vai ser um canal de bênção para a restauração de casamentos, para a restauração de famílias, né? O propósito desse livro, quando foi escrito, é isso, né? É atingir as famílias, passando e falando do relacionamento entre Deus e a igreja, o relacionamento do homem, do cônjuge, um com o outro, como também com a família. Eu tenho a plena convicção de que esse livro vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Pastor, mas qual é o propósito do livro? O propósito do livro é aprofundar a família e o casal no relacionamento e na comunhão com Deus. Esse é o propósito de relacionar, né, e assim por diante. O livro vem trazendo diversas situações, diversas etapas de um casamento judaico, né, e trazido para os dias atuais, o modelo de casamentos judaicos, o significado, tudo certinho. Então esse livro vai servir de bênção para muitas pessoas, e nós, como igreja Ademave, como noivo de Cristo, estamos felizes. O pastor citou uma coisa assim, o livro
fala sobre o casamento judaico, né? Mas por que agora a gente ir para esse lado da cultura judaica? Porque a gente vai fazer um diálogo de casamento para a gente ver o que é que Jesus estava falando. Então esse diálogo passa dentro da cultura judaica. Então, para que a gente possa interpretar esse diálogo de Jesus, eu preciso entender o relacionamento que eles viviam naquela época. É isso. Então o livro vai pegar justamente essa cultura judaica pós-Babilônia, que havia esse tipo de relacionamento, de compromisso. E aí a gente vai vendo que é uma forma de Jesus nos ensinar como nos preparar para ter um relacionamento com Ele. Então quando você vê o casamento, o plano original, você pode interpretar assim: a boda do Cordeiro, o plano da salvação. Tá certo? Então nós estamos falando da salvação, mas através do relacionamento do casamento, né? Ele não foi esse o objetivo inicial. Nosso objetivo inicial era assim: a gente já errou, a gente não quer errar de novo. Como faz para acertar? Então nós passamos o início do nosso casamento estudando realmente a Bíblia, para que a gente pudesse cumprir a palavra, cumprir a Torá, né? E ter um relacionamento de sucesso, porque o nosso relacionamento foi um fracasso, né? O meu relacionamento com a mãe dos meus filhos foi um fracasso, e o relacionamento dela com o pai da filha dela foi um fracasso. E a gente então, quando se encontra, a gente fala assim, olha para o outro, fala, não quero isso de novo, eu não quero viver um relacionamento com fracasso, não quero errar, né? Porque normalmente quando você termina um relacionamento, você fala assim, a culpa é do outro, não interessa qual foi a culpa do outro, tá perdoado, fica em paz. O que eu errei? O que eu posso fazer para eu melhorar e não cometer mais erros e possa ter um relacionamento de sucesso? O mundo ensina pra gente assim, vai casar, meus pêsames. Mas será que o casamento é tão ruim assim? Se foi Deus que programou isso, que preparou isso, que planificou isso, ele foi então planificado para ser um sucesso. Então a gente foi buscar esse sucesso em Deus para o nosso casamento. Então passamos um bom tempo buscando entendimento, a gente discutia à noite, e amor, acho que isso não pode, não, acho que isso aqui a gente não pode mais, então começamos a nos moldar. Então a gente foi moldando o nosso comportamento um com o outro, até a gente entender que aquilo que a gente estava vivendo do nosso relacionamento de sucesso estava fazendo com que a gente tivesse um relacionamento de sucesso com Deus, de bem-estar, de tranquilidade. A gente passou por dificuldades absurdas, né? Eu fui dado como morto num determinado momento da minha vida, né? Eu fui para o hospital, abdômen agudo, tá a foto no Facebook, né? Eu fui dado como morto ali naquele intercurso entre a primeira e a segunda cirurgia. Eu fui dado como assim, não tem o que fazer pelo Eduardo. Ligaram para a Raquel dando pêsames para ela como viúva e tudo mais. Mas Deus tinha outros planos. Então esse relacionamento que melhorou também o nosso relacionamento com Deus. Se intensificou o nosso relacionamento com Deus e intensificou o nosso relacionamento entre nós. E aí, mas chegou uma altura que Deus falou assim, pronto, agora escreve. Agora não, daqui a pouco. Não, agora escreve. Não, daqui a pouco, eu tenho muita coisa para fazer. Aí aconteceu, ele trouxe a gente para Portugal. Aí cá em Portugal fui procurar emprego. Na verdade eu vim para cá porque tinha 2 promessas de emprego. Estava tudo certo. Mas chegou aqui e deu tudo errado. Eu falei, mas o senhor me trouxe aqui para passar vergonha? Né? Aí não, Deus abriu as portas para Raquel e me deixou de molho. As coisas só começaram a caminhar quando eu falei, não, agora eu vou escrever o livro. Aí as coisas começaram a andar. Quando eu comecei a escrever o livro, as coisas começaram a andar, aí foi ter um reconhecimento, aí foi começando a voltar a trabalhar na área e terminei o livro, né? E aí as coisas começaram a caminhar. Enquanto eu não obedeci, você vê, a gente tem que aprender todo dia, levar puxão de orelha todo dia. E aí foi que o livro saiu, inclusive para que a gente possa ter o ministério Casamento Plano Original aí no Brasil. Se você aí no seu estado tem interesse em ter um ministério, apoio do Ministério Casamento Plano Original, entre em contato com o nosso pastor e a gente vai te ajudar a adquirir o livro
pela metade do preço que a editora ou que as livrarias vendem, para você poder vender aí na sua igreja e você poder iniciar o ministério aí na sua igreja. Né, pastor? É isso aí, ela inclusive congrega na nossa igreja lá no Brasil. É a visão de reino. A gente apoia todas as igrejas que queiram iniciar um processo de casal, ou precisa ter um ministério e queira apoio. Rapidamente, o livro ele vai fazer um estudo da cultura judaico-hebraica, ok? Fisiologia e anatomia humana, vai falar sobre sexo. Aliás, o nosso vídeo que mais bombou até agora é o que fala sobre sexo, acredita? Sobre o livro? Acho que tem mais de 1000 visualizações daquele vídeo. Falou sobre sexo. O povo é curioso. Ainda mais que a Raquel que domina, então, que ela fala. O povo curioso. Aí, mas sexo é uma coisa que as pessoas têm muito tabu, têm muita dificuldade. Quem não faz muito quer assistir para ver o quanto está falhando. E precisamos ser preparados por isso. Olha. Porque assim, para 90, não vamos ser muito longo, mas vamos arredondar. 90% do motivo hoje das separações de relacionamento começa na cama. 90%. Intimidade. Então essa guerra na intimidade foi onde Satanás entrou, modificando o sentimento e o sentido das palavras, que é uma coisa que todos os livros, os 12 livros vão trabalhar na reconstrução do sentido da palavra, né? Porque o que Satanás fez no século passado foi transformar o sentido das palavras para dizer assim, agora tem um sentido novo. Por exemplo, família. Família agora já não é mais aquilo, não. Não, aquilo lá mudou, é muito antigo. Tá certo? Então começou a mudar o sentido das palavras para começar a parecer que não é pecado. E aí você vai se conformando. Não, família agora é assim mesmo. Não, né? A gente não percebeu, a gente aceitou algumas coisas que foram colocando na nossa mente, e aí a gente falou, não, isso realmente está errado, então não pode ser. Por exemplo, religião, que é uma coisa que eu pego bastante nos vídeos. O mundo disse assim que pra gente que não pode ser religioso. Ser religioso está errado. As pessoas religiosas não prestam. E a gente falou assim, pô, é mesmo. Porque essas pessoas religiosas falam isso, tem preconceito, tem isso, tem aquilo, e não pode. E na verdade, qual é o conceito correto de religião? Religião é o comportamento que nós temos, a atitude que nós temos de nos religar a uma entidade superior. Por isso a religião ela é o princípio de qualquer doutrina que se tende à ligação com algo maior. Então tem a religião budista, tem a religião católica, tem a religião espírita, então são religião por quê? Porque elas vão te gerar a um comportamento que te leva a uma elevação ao ser superior. Então nós temos que entender que nós precisamos de religião, porque nós precisamos ter um comportamento que nos leva a ter um relacionamento com Deus. Então eles retirando do nosso meio o conhecimento e o poder da religião ou da atitude, ele vai tirando de nós o quê? O comportamento. Aí você já não veste a roupa como vestia mais, você já não faz mais como fazia antigamente, você já não anda mais com a Bíblia debaixo do braço. Então ele vai tirando o comportamento da nossa vida e dizendo, não, isso não precisa mais, isso é religiosidade. Andar com a Bíblia debaixo do braço é religiosidade, isso é pecado, isso é errado. Né? E a gente foi se conformando com isso. Tá certo? Andar com essa, não, isso é religiosidade, não, isso aí não pode, isso aí não presta. E aí a gente foi aceitando a mudança das palavras. Sim. E agora eles vêm com essa novidade agora, família, e a última que é mais estarrecedora. Pedofilia não é crime. Pedofilia é comportamento. Sei lá. É uma coisa ligada com comportamento. Isso, não é crime. Então, começou isso lá no século passado, destruindo o sentido de religião, para que nós mesmos no culto nós falamos, tá certo? Eu quantas vezes, antes de estudar, pensava isso.
Eu não sou religioso. Peraí, eu não tenho um comportamento que demonstra que eu tenho uma ligação com Deus? Ixi, eu tenho sim. Eu sou religioso sim, porque eu falo, eu me comporto, eu me alimento, eu faço todas as coisas necessárias para que eu demonstre ao mundo e a Deus que eu tenho um relacionamento com Ele. Então, desculpa lá, eu sou religioso. Mas eu mesmo boicotava isso de forma com que até meu comportamento ficava assim, fora do relacionamento com Deus. Então a gente precisa agora, e a batalha de todos os vídeos vai ser discutir as palavras, o sentimento e o sentido das palavras, para que a gente possa reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Tá certo? É uma luta. Então por isso que a gente vai pegar a cultura hebraica, a cultura judaica, a anatomia, a fisiologia humana, porque as palavras elas não podem ser trocadas, tá certo? As palavras dentro da anatomia e fisiologia elas têm sentido próprio e determinação própria que não podem ser modificadas porque não perde sentido. Então a gente vai usar todas essas palavras que têm um contexto firme que você não pode mudar para que a gente possa ver esse resultado na nossa vida, do nosso relacionamento com o Eterno. Tá certo? Mas assim, o primeiro livro, ele tá, assim, já falei, ele é importante para nós porque ele foi que moldou o nosso relacionamento. O meu casamento hoje com a Raquel, ele é a paz que ele é por causa desse primeiro livro. E ele está se transformando em um processo mais maduro por causa do segundo livro. Então eu estou apaixonado pelo segundo livro porque ele está dando uma condição de maturidade para nós muito grande. A sensação que eu tenho hoje, cara, é que nós estamos caminhando em uma corda bamba de olhos fechados e não estamos desesperados. Às vezes você fica assim, puxa vida, mas eu não estou vendo. Aí você respira fundão. Ele está no comando. E aí você continua caminhando na corda bamba. Por quê? Porque você tem um relacionamento que te dá segurança. Esse livro, ele é baseado mediante algumas experiências de fracasso sua e mediante algumas experiências de fracasso da Raquel. Né? E unindo essas duas experiências, nós fracassamos aqui, eu fracassei aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever alinhando acerca do que nós passamos para que outros casais não passam do mesmo momento, dando a instrução ou de cunho de testemunho. Na verdade ele é só um estudo, ele não é testemunho, né? Eu até comecei a colocar, e às vezes tem até algumas coisas que ficaram do início do livro, quando eu comecei a escrever, de um certo testemunho, mas acabou sendo que 90% do livro ele é estudo mesmo. Ele vai pegar o contexto bíblico, ele vai pegar o sentido das palavras, ele vai colocar isso dentro do ser religioso ou do ser comportamento, para que a gente possa entender como viver o relacionamento. Tem realmente alguns momentos, fazia tempo que eu não li o livro, mas eu andei dando mais umas olhadas, e tem algumas coisas que eu cito ali de alguns testemunhos, mas não era o objetivo desse livro mais ser testemunho. Por quê? Porque daí eu resolvi que escrever o testemunho mesmo, porque a gente viveu tantas coisas de milagre mesmo, de morte, de morrer e ser ressuscitado. Se calhar a primeira mão está vindo um baseado só em testemunhos. São 3 livros baseados em testemunhos. 3 livros, tá certo? Então o primeiro vai contar a minha vida antes do meu suicídio. Aí depois vai contar a minha vida depois do suicídio, quando eu conheci a Raquel. E depois um que vai contar a nossa história aqui em Portugal. É o andar na corda bamba de olhos fechados. Quer dizer, o primeiro é viver sem Deus, depois viver com Deus e agora é viver em Deus. Que é a capa do livro, né? O casamento trino, o relacionamento de 3 pessoas dentro do casamento. São 3 alianças ali. A noiva, o noivo e Deus.
base. Mas tem muita coisa aqui, irmãos. Muita coisa. É um compêndio de 245 páginas. Por mais que nós falamos e adiantamos alguma coisa sobre o livro, você não vai conseguir captar todo porque é muito grande, né? A introdução, às vezes as pessoas me perguntam, mas Eduardo, você colocou o texto em hebraico lá, assim, para que você, não tem mais, em parte nenhuma tem texto em hebraico, tá bom? Só no começo, que é para você entender que há uma diferença entre a palavra, a transliteração e a tradução. E aí, para a gente poder trabalhar no restante do livro, o sentimento da palavra, que é isso que a gente vai trabalhar. A gente não vai trabalhar a tradução do livro, a gente não vai usar a tradução, nós vamos buscar como era utilizada essa palavra na época que ela foi utilizada, qual era o sentimento que ela tinha, para que ele pudesse ter valor. Entendeu? Então o livro começa assim, puxa, eu vou ter que ler hebraico, não, só o quê? 2, 3 páginas que tem hebraico ali. Vai tranquilo nessa parte, eu sei, é tenso, mas depois que você passar, na hora que a gente começar a evoluir o sentido e o sentimento das palavras e o relacionamento para a gente chegar ao processo de salvação, você vai falar, puxa, foi bom que a gente passou por aquele período. Aí você vai entender mais profundamente as palavras quando a gente for não traduzir, mas passar o sentimento das palavras e do processo, né? Fala de todo o processo do noivado dentro do conceito judaico. E a gente vai entender o sentimento que o casamento tem, né? Certo? Certo. Eu acho legal porque, por exemplo, tem algumas coisas da cultura judaica. Por exemplo, o noivo dá um presente de altíssimo valor para a noiva. Então a gente vê uma passagem, Jesus fala das dracmas. Então quando você estuda a cultura judaica, você vê que tinha algumas tribos que tinham o hábito de dar, do noivo dar para a noiva uma tiara com pedras ou com moedas, né? E as dracmas tinham muito valor. Então a noiva, quando ela anda pela rua com a sua tiara de dracmas, ela está demonstrando para todo mundo a sua santidade. E isso é fantástico. Então você tem noção disso e pega aquela parábola para ler de novo, você vai entender que Jesus está falando do quê? Da sua santidade. E vai falar que ela acende a candeeira, que é o quê? Que é luz, que a luz representa a verdade, então a verdade ela precisa estar caminhando junto para que a gente possa não perder a nossa santidade. Então a gente começa a entender a profundidade do que Jesus está falando, né? Que é aí que a gente precisa entender quando Paulo fala, a gente precisa se preocupar com o espírito da palavra e não com a palavra propriamente dita. Então quando você vai para o sentido da palavra é que você encontra o espírito dela. Ou por exemplo, quando Judas repreende aquela moça que abre o vaso de alabastro, né? Então ele está pondo ali um valor para aquele vaso que era muito grande, mas aquele vaso para ela significava muito mais, porque aquele vaso era da preparação de núpcias dela. A noiva, no livro vai falar, ela tem que se preparar, vai fazer a mikvah para o noivado e tudo mais, e para bodas dela, ela vai se perfumar e as melhores roupas para o seu noivo. Então aí você vai entendendo a profundidade de muitas coisas que Jesus está passando, que a história está contando, quando você entende a profundidade e o sentimento da palavra dentro da cultura. Sim. Né? Então é isso que a gente está tentando fazer, não só nesse, mas em todos os livros. Reconstruir as palavras, não pela tradução, nem pela transliteração, mas pelo sentimento das palavras que elas têm no original. Ministério Casamento, plano original, dá apoio para todas as igrejas que queiram ter o apoio de um ministério de casais nas suas igrejas. É só falar com o nosso pastor Wagner e aí a gente inicia o processo para ajudar vocês a terem um ministério de casais, tá certo? Com os livros dessa série que a gente começa agora. Shalom, shalom, a paz do Senhor, até amanhã. Saudações, Deus abençoe.